Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio promove audiência pública virtual para discutir distribuição de cestas básicas e cartões de alimentação para alunos da rede municipal. Vereadores aprovam um projeto que determina que a Prefeitura do Rio distribua ração para animais de rua. O nosso município do Rio de Janeiro também tem que fazer a sua parte e entender que é uma responsabilidade social e uma responsabilidade, sim, do poder público amparar essas pessoas e esses animais que precisam ser alimentados. E a Escola de Música da UFRJ comemora mais um aniversário. Não saia daí, a gente volta já. Postos, centros de saúde, clínicas da família ou policlínicas podem receber recursos para criar centros de atendimento, onde é possível diagnosticar rapidamente o coronavírus e também garantir os serviços da atenção primária, como o pré-natal, acompanhamento da hipertensão e diabetes. Há uma diferenciação de espaço, um local para tratamento Covid, outro local para pacientes com outras sintomatologias de outras doenças. Quando o usuário chega ao centro de atendimento, ele passa por uma primeira triagem. O segundo passo é avaliar qual é a condição do paciente. Se ele estiver assintomático, ele segue pela seta verde. Se ele estiver com sintomas da Covid-19, ele segue pela seta vermelha. Assim que recebe o seu diagnóstico, o cidadão já pode iniciar o tratamento na unidade. Com sintomas leves, o paciente procure os centros de atendimento para que possam não atingir o estado grave da doença. O governo do Brasil trabalha para que todos os atendimentos aconteçam de forma segura. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública virtual que debateu a alimentação dos alunos da rede pública municipal durante a pandemia do novo coronavírus. Foram cerca de 5 horas de discussões com a participação de vários vereadores. O Ministério Público defendeu a distribuição de cestas básicas para as famílias dos estudantes. Durante a audiência pública, o subsecretário de Gestão de Educação, Luiz Antônio da Silva Santos, explicou como vem sendo realizada a distribuição de cestas básicas, cartão Família Carioca e todos os recursos destinados à alimentação dos alunos da rede pública de ensino. A Secretaria de Educação buscou fazer um chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios nos mercados da região. Esse chamamento foi deserto, não teve interessados. E nós pensamos numa outra alternativa, melhor dizendo, e essa alternativa seria a entrega dos cartões alimentação. Naquele momento de pandemia, com muitos profissionais em comorbidade, em teletrabalho, a solução mais viável foi buscar os cadastros oficiais do Bolsa Família e do Família Carioca, que tinham cerca de 220 mil nomes, isso com relação a alunos matriculados na rede de ensino, sabendo que nós temos uma rede considerada a maior rede da América Latina, com 641 mil alunos. Esse cartão começou a ser entregue e, no mês de maio, nós recebemos uma recomendação número 8 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde, entre outras questões, havia uma discordância da utilização da fonte de recurso do PNAE, que é da alimentação escolar, da merenda escolar, que depois o Misael, subsecretário de Orçamento, vai explicar melhor essa questão das fontes. Isso fez com que a gente tivesse que interromper a entrega do cartão. Passamos, então, para as cestas básicas. Nós já fornecemos algo em torno de 500 mil cestas básicas, 220 mil cartões de alimentação e também 225 mil litros de leite. Hermano Castro, representante da Fiocruz, apresentou dados revelados a partir de um estudo realizado pela instituição. Se as escolas abrissem em agosto, a projeção era de que poderia chegar até o final do ano com 17 mil crianças mortas durante o retorno de aulas presenciais. O próprio estudo da Fiocruz mostrou o risco dos idosos e quem tem comorbidade, que moram com pessoas na faixa etária nas suas casas de 3 a 17 anos, e que isso, indo para a rua, poderia trazer o vírus, colocaria em risco 9 milhões de idosos, e quem tem comorbidade, só no Rio de Janeiro a gente poderia ter 3 mil mortes a mais com a abertura das escolas. Para o promotor de justiça Rogério Pacheco Alves, o ideal seria a distribuição das cestas básicas para as famílias dos alunos. O Ministério Público vem sustentando que o mais adequado, de acordo com a legislação, seria o fornecimento das cestas básicas e não do cartão.
deixando de lado a discussão sobre o pequeno valor de R$ 54, mas, na verdade, de acordo com a legislação educacional, o fornecimento de cestas básicas é a forma capaz de atender a ideia de uma alimentação adequada, de acordo com os parâmetros nutricionais, etc. E aqui no Rio de Janeiro, quem fixa esses parâmetros, aliás, de forma brilhante, com uma imensa competência, é o Instituto Anny Dias, que é um instituto que conta com pouquíssimos profissionais, mas faz um trabalho, a meu ver, de excelência. Então, houve uma flexibilização da legislação, permitindo o fornecimento de cestas básicas, mas não propriamente o fornecimento de cartão. Mães de alunos e merendeiras apresentaram várias críticas com relação à desorganização quanto à distribuição do cartão alimentação no valor de R$ 54. A gente ouviu muitas mães que não receberam esse cartão alimentação, Houve aí uma má distribuição. Inclusive, eu fui chamada 2 vezes na escola da minha filha para receber o mesmo cartão. Só para vocês terem a ideia de como que a gestão foi bem organizada. Vejo com muita preocupação quando mencionam o retorno do funcionamento dos refeitórios das escolas, porque a cada tentativa de retornar, confesso que a maioria das merendeiras estão com crise do pânico, porque nós entendemos, nós como merendeiras formadas pelo Instituto Anny Dias, tivemos formações durante esses anos todos, nós entendemos que é perigoso retornar, porque a própria logística da merenda escolar, desde que saia dos seus depósitos, passam por várias escolas, muitas vezes em transportes inadequados, feito por pessoas que não são preparadas para que isso aconteça, pode causar, sim, contaminação dos alimentos, não só lá no depósito, quanto no caminho até a escola. E a partir do dia 17 de agosto, a Prefeitura voltará a distribuir o cartão alimentação no valor de R$ 54 para as famílias dos 641 mil alunos da rede municipal de ensino. A distribuição do cartão será feita nas próprias escolas da rede do município. Esses cartões de alimentação vão ser disponibilizados nas escolas num período, acho que vão começar a ser entregues do dia 17 até o dia 25, deixa eu só confirmar isso. Do dia 17 de agosto até 11 de setembro, evitar aglomerações nas escolas. A gente preferiu que fossem nas escolas e não nas CREs, para facilitar o acesso das pessoas, na pressuposição de que as escolas estão mais perto dos seus domicílios. Já o parlamentar Tarcísio Mota disse que a desinformação das ações adotadas pela Prefeitura prejudicam a população que vem sofrendo nesses 5 meses de calamidade pública por conta da pandemia. A alimentação escolar é um elemento fundamental da segurança alimentar, é direito. E a gente devia estar pensando de que a alimentação escolar é complementar, de fato, quando você tem algum tipo de política mais global de renda e segurança alimentar em tempos de pandemia, o que não existe. Existe o auxílio emergencial federal, insuficiente, e existiu, ao longo desse tempo, uma série de idas e vindas de métodos e formas confusas de distribuir cestas básicas, cartões e refeitórios abertos e etc. Portanto, há uma lógica, primeiro, que a gente precisa entender, de que a Prefeitura do Crivella procura trabalhar sempre na lógica do pontual, nunca na lógica global, integrada. E é um absurdo que até agora não tenha regulamentado a renda básica carioca que esta Câmara de Vereadores aprovou. Mas é, inclusive, importante dizer que os diferentes métodos foram seguidos com falta de informação para tudo quanto é lado. Relatos, por exemplo, de diretoras de escolas que tiveram que ligar, escolher os pais e as mães que iam receber a cesta básica e depois ligar para esses mesmos pais e mães para dizer que a data foi mudada e etc. Uma falta de organização. Luiz Antônio, eu tenho certeza que o desafio é enorme, são toneladas e toneladas, mas esse é o segundo município mais importante do país. Vocês são governo desse segundo município mais importante desse país. Tem que garantir merenda para 1.542 escolas, portanto é isso mesmo. São toneladas, são centenas de milhares. Essa é a obrigação de vocês como gestores públicos. Está sendo difícil? Está sendo, mas são 5 meses.
5 meses em que a gente começou dizendo, olha, vai ser difícil, vamos planejar, vamos entender. Então, agora 5 meses depois, a paciência acabou. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em 140 dias, que eu fiz no dia quando tinha 140 dias, em 140 dias forneceu leite para as crianças, sim. Mas sabe quanto que forneceu? 3 ml para cada criança. Cada criança teve o direito de tomar 3 ml de leite durante a pandemia por dia. Isso é que a Prefeitura fez. Essa é uma denúncia que a gente precisa de apurar. Ah, mas é muita coisa, tem que ter muitas carretas. Que tenham muitas carretas. Movam o mundo. É para isso que a Prefeitura existe. A gente compreende a complexidade, mas a gente quer que as ações sejam mais concretizadas. O presidente da comissão fez um balanço dos trabalhos. Eu quero agradecer a presença de todos, dos coletivos, das associações que participaram, dos vereadores e deputados. Quero agradecer ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Secretaria, a todos que participaram. Eu não vou nem usar a palavra para fazer minhas considerações. Quero fazer um documento e encaminhar a todos os órgãos do que foi debatido aqui. A secretária ela não é a prefeita e ela poderia ter mandado um representante, porque essa discussão é uma discussão muito importante, mas compreendo, né, o papel que ela queira desempenhar nesse momento. Mas a comissão aqui vai ficar atuante, fiscalizante e está atendendo a todos que queiram fazer reclamações para que a gente possa acompanhar essa questão importantíssima da alimentação. O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felipe, participou da solenidade de inauguração da primeira escola cívico-militar no Rio de Janeiro. A unidade vai ter 16 turmas, com mais de 30 alunos em cada uma, e as aulas serão em turno único de 8 horas. A primeira escola cívico-militar da cidade do Rio de Janeiro foi inaugurada na sexta de manhã com a presença do prefeito Marcelo Crivella, do presidente Jair Bolsonaro e de vereadores como o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, além dos parlamentares Tânia Bastos, Leandro Lira, Marcelo Ará, Marcelino da Almeida e Carlos Bolsonaro. Localizada no Rocha, zona norte da cidade, a unidade é fruto de uma parceria do município com o governo federal e vai ter capacidade para 560 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com idade entre 11 e 14 anos. O investimento foi de R$22 milhões. Uma das novidades é a inclusão na grade curricular de robótica, iniciação científica e projetos esportivos. Vamos fazer dessa escola realmente um templo de civismo, de amor à pátria, de respeito à família, de respeito a Deus. Faremos aqui realmente um polo de escola cívico-militar que vai influenciar, que vai se irradiar por toda a nossa cidade. As pessoas, quando veem essas crianças passando na rua, o coração vai vir na boca. Porque vão ver ali um cidadãozinho orgulhoso do seu uniforme, enfim, carregando nos olhos o brilho e o orgulho de ser brasileiro. A escola, que vai se chamar General José Alberto da Costa Abreu, vai ter 16 turmas com cerca de 35 alunos em cada. Serão turnos únicos de 7h30 da manhã às 3h30 da tarde. Depois, é possível participar de atividades extracurriculares das 4 da tarde às 5h30 da tarde. Essa escola vai ser um marco. O que se plantará, o que estamos plantando hoje aqui, colheremos lá na frente frutos que servirão para todos nós, para o bem do nosso município, estado e do Brasil. E você vai ver no próximo bloco. Donos de animais de estimação já podem voltar a agendar castração de cães e gatos nos postos da Prefeitura. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. A Prefeitura do Rio retomou o agendamento para castração de cães e gatos nas unidades da Vigilância Sanitária. O serviço estava suspenso desde março por conta da pandemia da Covid-19. A Vigilância Sanitária anunciou que, para atender a grande demanda, os 2 postos vinculados à Secretaria de Saúde vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Para evitar aglomerações, os agendamentos serão feitos pela internet. A castração é uma importante ação de política pública para o município do Rio de Janeiro, principalmente porque cuidamos da saúde animal e de toda a coletividade. Além disso, é uma forma segura de prevenir a multiplicação, de cães e gatos
que muitas vezes são abandonados nas ruas do município do Rio de Janeiro. E, além disso, é uma demonstração de cuidado e de posse responsável. Ela evita também a transmissão de doenças, são as zoonoses transmitidas dos animais para o homem. E também os maus tratos e abandono, porque são crimes já com sanções previstas no Código de Defesa dos Animais do município do Rio. Vamos retornar a essas castrações com toda a segurança e seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19. Para agilizar o serviço suspenso desde março, por conta dessa pandemia, a marcação das cirurgias para o Instituto Municipal de Medicina Veterinária e o Centro de Controle de Zoonoses será feita neste primeiro momento pelos e-mails castraçãoijv@gmail.com e castração.visa.ccz@gmail.com para até 3 castrações por mês para cada CPF. Então, cada pessoa tem direito a 3 castrações por mês. E a Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que prevê que a Prefeitura distribua ração para animais de rua. Na pandemia, quintuplicou o número de abandono na cidade do Rio de Janeiro. São mais de 1.300.000 animais abandonados na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas perderam renda, perderam seus empregos, não estão tendo como manter os seus animais, não tendo como se manter. Então esse projeto também é para auxiliar essas pessoas que não têm condição de alimentar os seus animais e estão abandonando na cidade do Rio de Janeiro. Várias ONGs, vários protetores estão passando por dificuldades e o poder público precisa ser solidário. O poder público precisa fazer a sua parte. Várias cidades do Brasil estão tendo essa solidariedade, países tendo essa solidariedade. O nosso município do Rio de Janeiro também tem que fazer a sua parte e entender que é uma responsabilidade social e uma responsabilidade, sim, do poder público amparar essas pessoas e esses animais que precisam ser alimentados. Uma das mais tradicionais escolas de música da cidade completa 172 anos. Confira os detalhes na reportagem de Renato Chapô. O Brasil ainda era império quando nasceu o então Imperial Conservatório de Música no dia 13 de agosto de 1848. Ao longo do tempo, os nomes mudaram, até o antigo conservatório se tornar a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mais antiga instituição do gênero no país. A Escola de Música tem hoje cerca de 1.000 alunos, distribuídos em 26 cursos de bacharelado, como canto, composição e regência, além de licenciatura, mestrado e doutorado. Os cursos duram de 4 a 5 anos. Com a pandemia do novo coronavírus, os alunos passaram a estudar de casa e a escola procura plataformas para se adaptar aos novos tempos. A realidade é que nós temos uma característica bem diferenciada em relação aos outros cursos de graduação, ou seja, os cursos superiores, né? Um curso de música, o bacharelado especialmente, ele prescinde que o professor dê atendimento individual a um aluno. Então, um aluno que faz aula de piano, ele faz a aula individualmente com o professor, e evidentemente ele faz isso presencialmente na universidade. O que vai acontecer agora é que, nesses últimos meses, quando a gente veio preparando, pesquisando as plataformas possíveis, aprendendo a lidar, né, com essas novas tecnologias que estão disponíveis e muito em função também de que hoje em dia até mesmo um celular funciona bastante bem, claro, com algumas limitações, as aulas práticas de instrumento, elas também vão ser dadas à distância, né? Agora, a própria reitoria, ela abriu a possibilidade de que algumas aulas pudessem ser, digamos assim, adaptadas em algumas situações. Então, por exemplo, uma aula de instrumento, ela não precisa necessariamente ser ao vivo. Muitas vezes, o aluno grava o repertório ou parte do repertório a pedido do professor. O professor pode analisar aquela gravação, enviar os comentários e interagir dessa forma também, né? Então, dessa forma, a gente está achando. Então, algumas serão online e ao vivo, né, que é o caso de muitos professores. Alguns optaram por uma aula assíncrona, ou seja, gravada, e outros fazem as duas coisas ao mesmo tempo.
A escola também funciona como uma referência de entretenimento no Rio de Janeiro, com concertos e óperas produzidos por alunos e funcionários. A crise sanitária fez os espetáculos migrarem para a internet. O público pode acessar através do canal Concertos UFRJ no YouTube e pela página Música UFRJ no Facebook. Nesse momento, essas atividades, evidentemente, estão paradas, né, presencialmente, mas até mesmo uma versão digital de algumas dessas produções já vem sendo realizadas. Por exemplo, nós, assim que a pandemia, enfim, entrou nessa nossa rotina, esse isolamento, a gente desenvolveu outras atividades de forma a manter o contato ainda com todo esse público externo, que é bastante grande, né? Então, uma das atividades que nós conseguimos lançar foi um projeto chamado Presente Aqui de Casa, que era uma forma da gente manter o público conectado, né, o nosso público conectado com a Escola de Música do UFRJ, mostrando a nossa produção artística, cultural, acadêmica. Então, participaram disso muitos professores, muitos servidores técnicos administrativos, que também têm uma produção cultural dentro da Escola de Música. Nós temos, por exemplo, uma orquestra, a Orquestra Sinfônica da UFRJ está sediada na Escola de Música da UFRJ. Participaram desse projeto também muitos alunos, e assim vários outros projetos, né? Então, essa seria uma rotina normal, tirando-se essa parte de que agora estamos isolados do público fisicamente, mas estamos criando alternativas digitais, né, à distância, para que a gente possa manter essa atividade cultural ainda assim em efervescência. Com problemas estruturais na sua sede, no centro do Rio, e nos instrumentos musicais que precisam de reparo e até de serem substituídos, a Escola de Música da UFRJ aguarda por uma verba que pode ser o grande presente destes 172 anos de ótimos serviços prestados ao Brasil. Na realidade, já ganhamos alguns presentes antecipadamente, né? A gente sabe, todos sabem, né, a dificuldade que está sendo se levar uma universidade nesse momento de muita contenção, né, de verba pública. Então, ano passado, nós fomos agraciados por 2 emendas parlamentares, e que vão ser implementadas agora. A gente vai finalmente poder empenhar, né, isso, e vai trazer uma grande, digamos assim, uma grande transformação para a compra de novos instrumentos musicais, para a modernização de alguns equipamentos necessários para o próprio funcionamento da instituição, da Escola de Música, né? Agora, isso é uma coisa sempre muito bem-vinda, né? Que a gente possa contar com os nossos parlamentares, porque em 172 anos, a nossa Escola de Música, como veio lá do Império, passou por absolutamente todas as transformações. Inclusive, essa é a segunda pandemia, né? Nós passamos pela gripe espanhola, inclusive como instituição. E é extremamente importante que as pessoas tenham consciência do quanto uma ajuda vinda de um parlamentar, né, acaba dando um reforço para que a gente possa modernizar, melhorar as estruturas, dar acessibilidade, e a gente espera contar com esses prêmios ainda, com esses presentes no futuro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.